Olá, amiga do Esporte em Debate, eu sou Gregório Dantas e estarei com vocês hoje trazendo os destaques do esporte no Maranhão. O programa de hoje está imperdível e você vai ver. Sampaio Corrêa vence o Bahia pela primeira rodada da Copa do Nordeste. MAC vira para cima do IAP e chega à final do primeiro turno do estadual. Você vai ver ainda a preparação do Motoclube para a semifinal do Campeonato Maranhense. E mais, handball, um panorama sobre o trabalho realizado pelo Colégio Barbosa de Godoy. Tudo isso agora no seu programa Esporte em Debate, que já começou. E nós começamos o programa Esporte em Debate de hoje falando de handball, rapaz. É que a repórter Milena Dutra foi até o Colégio Barbosa de Godoy conversar com atletas do colégio que foram campeões no ano de 2022. Fizeram um balanço da temporada de 2022, expectativa para a temporada 2023, também falaram de alguns projetos, principalmente de interiorização da prática esportiva do handebol pelo Maranhão e também uma campanha de arrecadação financeira, visando as viagens da equipe dentro do estado e também viagens a nível nacional. Acompanhe. Quando o assunto é handebol, a Escola Estadual Barbosa de Godoy é referência e acumula vitórias em competições importantes no Maranhão e fora do estado. O BGH, como é conhecido, é dono de uma variedade de mais de 200 troféus e medalhas. Uma parte da turma está treinando para as próximas partidas. O time aqui é de estudantes do Centro de Ensino Barbosa de Godoy, categoria infanto-juvenil, que participa de competições escolares como Gemes. A gente está muito focado, treinando sempre, corrigindo nossos erros para chegar lá na frente e ganhar alguma coisa. O projeto não envolve somente adolescentes, alunos da Escola Barbosa de Godoy, não. Tem também a comunidade, a modalidade adulta, feminino e masculino. Eles ganharam uma competição agora no início deste mês na cidade de Urbano Santos e pretendem participar de uma próxima no finalzinho de janeiro no município de Santo Inês. Mas para isso precisam de apoio, de ajuda para a viagem. A gente está em busca dos apoios para conseguir custear nossa alimentação, nossas viagens, porque a gente já é um time que consegue dar resposta, mas a gente precisa do apoio para chegar lá. O BGH tem ainda o projeto de expandir o handebol para outras cidades maranhenses. Quer lançar 15 polos esportivos em regiões do estado, a começar por Bacabal, agora em janeiro. O polo vai beneficiar crianças de 10 a 17 anos. A gente começou bem pequenininho, antigamente aqui não tinha nem quadra e tal, a gente jogava nos bancos. Aí hoje em dia a gente já consegue expandir nosso handebol para as outras áreas. A gente está com um polo em Bacabal e tem um projeto de expandir para mais polos, espalhar esse handebol do Barbosa, que é tão vitorioso pelo Maranhão todo. Thalisson é um dos talentos do handebol do BGH. Ainda está na escola e pode ter um futuro brilhante no esporte. Ele reconhece que o projeto precisa de mais apoio, a começar por novos materiais de treino. A gente precisa de mais coisas de doações porque a gente tem as coisas aqui, a gente precisa de mais coisas e a gente não tem muita coisa, empata, limita muito o treino. Aí a gente precisa de doações, às vezes de uma bola, não tem muita bola, os cones, às vezes não tem uma cola para jogar também. Aí fica muito difícil, limita muito o nosso treino para a gente subir de nível. E olha aí como você pôde acompanhar, rapaz, o trabalho realizado pela nossa repórter Milena Dutra, Barbosa de Godoy, cheio de projetos para o ano de 2023, O time, o Barbosa de Godoy Handball, vai partir para novos projetos, inclusive vai lançar esses 15 polos esportivos em todo o estado do Maranhão, são 15 regiões do estado. O primeiro polo, que inclusive já foi lançado, foi na cidade de Bacabal, aqui no interior do estado, Tem um valor ali simbólico de R$20, a inscrição para participar, O polo de handebol recebe crianças entre 10 e também adolescentes até 17 anos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. E lá em Bacabal acontece, aliás, no ginásio do IEMA, que é o sistema aqui de rede de ensino técnico do Maranhão, o IEMA, e a professora Tatiele Oliveira, que é o contato lá, viu? Para quem quiser lá da cidade de Bacabal participar, e você pode entrar em contato pelo WhatsApp. O WhatsApp, anota aí, galera, DDD 99 e o número é 98120, 6995. São aulas 3 vezes por semana.
É claro que, além desse projeto de interiorização, a gente também sabe que o Barbosa de Godoy está precisando de apoio, rapaz. Uma equipe que, inclusive, desde 2009 já figura como grande equipe dentro do handebol maranhense e nacional, revelando, inclusive, jogadores para competições nacionais e internacionais. Agora, recentemente, o time foi campeão em Urbano Santos da Copa Mocambo 2023, né, no adulto feminino e masculino. E também está com uma campanha já lançada para tentar angariar recursos, algo em torno de R$3 mil, para ajudar na viagem de atletas até a cidade de Santo Inês, né, entre os dias 27, 28 e 29, onde haverá uma competição, né? Então, a equipe do Barbosa de Godoy está se preparando para isso. Se você quiser, pode doar, né, fazer sua doação através do Pix, né, do professor Eduardo Teles, que é o responsável por esse projeto lá no Barbosa de Godoy. O Pix é o CPF do professor Eduardo, né? O número do CPF é o 239-010-393-68. Repetindo, né? 239-010-393-68, Pix do Eduardo Teles. Quem quiser acompanhar, né, ajudar o Barbosa de Godoy nesse processo, né, que o Barbosa de Godoy está passando, de angariar recursos para disputa de competições nacionais e também competições estaduais. Começa que vai acontecer em Santo Inês agora, no final desse mês de janeiro de 2023. E galera, no próximo bloco a gente vai falar muito de futebol, né? Vamos falar sobre Copa do Nordeste. O Sampaio conseguiu a primeira vitória diante do Bahia no Estádio Castelão, né, na primeira rodada, excelente resultado. Também vamos falar sobre o Moto, que se prepara para a semifinal do Campeonato Estadual, justamente diante do Sampaio Corrêa. E também sobre o Maranhão Atlético Clube, rapaz, que chegou à final do primeiro turno, derrotando o IAP de virada por 3-1 aqui em São Luís. É só um instante. Já estamos de volta com o programa Esporte em Debate, agora para falar de futebol, rapaz. É que o Motoclube está se preparando para a semifinal do Campeonato Estadual. O Motoclube encara o Sampaio Corrêa, né, na quinta-feira, às 8h15, aqui no Estádio Castelão. O Motoclube e o Sampaio fazem essa segunda semifinal. A primeira, já a gente fala, o Maranhão Atlético Clube derrotou o IAP, né, no final de semana por 3-1. E o Moto do professor Wallace Lemos está com preparação e também visando a recuperação de alguns atletas, rapaz. Olha lá, como a gente sabe, né, tivemos a contusão do zagueiro Iago, que inclusive teve até um problema lá com a ambulância, e a contusão dele tem um período de cicatrização de no mínimo 10 dias, e ele não deve estar apto, né, para esse jogo diante da equipe do Sampaio Corrêa na quinta-feira, 8h15 da noite. Então, isso é uma primeira baixa muito sentida pelo técnico Wallace Lemos com relação ao Motoclube de São Luís. O Moto também tem o lateral Gustavo com lesão muscular, né, na coxa esquerda, e o Vanderlei com uma lesão muscular na coxa direita. E eles também têm tempo de recuperação similar ao Iago, então tem esses problemas aí, né? O Moto já se reapresentou, teve até um tempo, vamos dizer assim, bacana, um tempo bom de preparação para esse duelo diante do Sampaio, que vai acontecer só na quinta-feira às 8h15. É bom lembrar também que o Sampaio Corrêa, nesse intervalo, teve um confronto pela Copa do Nordeste, já a gente fala disso, né? E o Moto não, o Moto está descansando, se preparando, força total, visando justamente esse confronto diante do Sampaio Corrêa. A gente sabe que o Moto tem como prioridade absoluta o Campeonato Estadual. A equipe passou o ano de 2022 com resultados muito ruins dentro de campo. O ano de 2023 começou mal com a eliminação, aquela cachapante, né, 5-0 diante do América de Natal em Natal pela pré-Copa do Nordeste. E agora é força total no estadual para tentar voltar às competições nacionais. O time gigante, grande como o Motoclube de São Luís, não pode ficar longe de competições nacionais. Então, o objetivo é esse, precisa ganhar o Sampaio Corrêa para chegar à final do estadual. Ganhando a final do primeiro turno do estadual, já se garante nas competições nacionais no ano de 2023, só que aí tem o Superclássico, né, seu maior rival pela frente, a equipe do Motoclube de São Luís. Trocando chip, agora a gente fala do Maranhão Atlético Clube, rapaz. O Maranhão
também, aliás, o Maranhão já está garantido na finalíssima do primeiro turno do Campeonato Estadual, porque conseguiu um resultado muito bacana de virada diante do IAP no jogo realizado aqui em São Luís, né, no final de semana, né, paz? O Maranhão começou perdendo, inclusive, o primeiro tempo, né, do jogo, mas conseguiu uma vitória bem bacana por 3-1, né? Os gols do Maranhão foram feitos apenas no segundo tempo, né? E garantiu a vaga na finalíssima do primeiro turno do Campeonato Estadual. O Maranhão tem uma das campanhas mais legais dentro do Campeonato Estadual no ano de 2023, sob o comando do técnico Zé Augusto, rapaz. Olha, aos 29 minutos do primeiro tempo, o Luiz Vinícius invadiu a área e tocou por baixo da marcação para Pedro Vitor abrir o placar para a equipe do IAP, né? E olha que o Maranhão Atlético Clube estava dominando completamente o jogo, mas aquela máxima de quem não faz leva, mais uma vez surtiu efeito e o Maranhão Atlético Clube começou o jogo perdendo. Já no segundo tempo, seguiu o mesmo roteiro, né? O Maranhão Atlético Clube pressionando demais a equipe do IAP e o IAP se segurando, mas não conseguiu. Teve até gol anulado do Giliardi nos 27, mas aos 31 minutos veio o empate do Mac, né, do quadricolor. O Alexandre entrou no segundo tempo, dominou, né, passou para Jorge na entrada da área e emendou com força e sem chances para o Wenderson. Né? Depois de muita insistência veio a virada, né, da equipe do Maranhão Atlético Clube aos 41 minutos, com o Rodriguinho, rapaz, que cobrou uma bela falta, colocou o Maranhão à frente do placar. E aí, aos 47, o Gabriel marcou o terceiro para selar a vaga do bode na final do primeiro turno do Campeonato Estadual. Já tem até data marcada, viu, rapaz? A final do Campeonato Estadual, do primeiro turno, vai acontecer no domingo agora, então próximo domingo, dia 29 de janeiro de 2023, 4 horas da tarde, se não tiver alteração por conta da Federação Maranhense de Futebol, teremos MAC contra o vencedor de Sampaio ou Moto, né? E a gente destaca que é jogo único e é um jogo que já garante vaga na finalíssima do Campeonato Estadual e o campeão aqui desse primeiro turno já garante vaga também nas competições nacionais, né? Então, muito importante esse jogo que acontecerá no próximo domingo às 4 horas da tarde. Lembrando que antes desse confronto, nós teremos, né, na quinta-feira, às 8h15, o confronto entre Moto Clube de São Luís e Sampaio Corrêa para definir justamente o adversário do Maranhão Atlético Clube na grande final do primeiro turno. O mandante desse jogo de quinta-feira é o Sampaio Corrêa porque fez melhor campanha, mas não importa muito porque o jogo vai acontecer no estádio Castelão. E olha lá, galera, agora a gente troca de chip mais uma vez porque troca de competição. A gente vai falar agora da Copa do Nordeste, rapaz, porque o Sampaio Corrêa estreou muito bem diante da equipe do Bahia, rapaz. Exatamente, o Bahia que inclusive o Sampaio derrotou em 2018, quando foi campeão da Copa do Nordeste. É bom lembrar que o Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste, né? E voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, fez uma campanha muito boa dentro da Série B e tem uma parceria com o Grupo City, do Manchester City da Inglaterra e outros grandes clubes aqui do planeta. Tem aqui na América do Sul, na América do Norte, na África, na própria Europa. Então, assim, o Sampaio enfrentou uma grande equipe, uma equipe inclusive muito bem treinada. Falando especificamente do jogo, a gente pode destacar que o Bahia foi superior ao Sampaio no primeiro tempo, né? Criou diversas oportunidades de gol, inclusive eu até vou considerar como melhor em campo o goleiro Luiz Daniel, que fez inclusive defesas absurdas e defendeu uma penalidade máxima, bem marcada na minha opinião, e o Sampaio Corrêa conseguiu marcar um gol numa falha bizonha, rapaz, do Vinícius, do goleiro da equipe do Bahia, e o Vinícius Alves aproveitou e fez o gol da equipe do Sampaio ainda no primeiro tempo, já no final do primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Bahia voltou ainda melhor que a equipe do Sampaio, criou algumas oportunidades de gol. O Sampaio até que melhorou em campo, criou algumas oportunidades com o Pimentinha ali a ponta direita, naquelas jogadas tradicionais dele, do 1 contra 1, do drible, né, do confronto direto, com passes, e ameaçou muito a equipe do Bahia. Até teve outra bola na trave, no pé da trave, já no final do segundo tempo da equipe do Sampaio, poderia ter feito
2-0, mas o Sampaio acabou mesmo ganhando por 1-0 a equipe do Bahia. Excelente resultado para começar uma Copa do Nordeste, né? E nesse momento o Sampaio está empatado com um monte de gente na primeira colocação do Grupo A, né? Tem Ferroviário com 3 pontos, Fortaleza com 3 pontos, Sport com 3 pontos, CRB com 3 pontos e o Sampaio Corrêa também com 3 pontos no Grupo A da Copa do Nordeste. Destaque na Copa do Nordeste: 4 equipes se classificam para a segunda fase, né, que já é a fase mata-mata, as quartas de finais, depois temos as semifinais e depois a final em 2 jogos. Né? Então o Sampaio começa muito bem, já tem pela segunda rodada jogo já agendado, né? Teremos no estádio Presidente Vargas, o PV, lá em Fortaleza, um confronto no sábado, dia 4 de fevereiro, sábado 4 de fevereiro, às 5h30 da tarde, Ceará e Sampaio. Ceará e Sampaio. Então não é esse sábado não, é o outro sábado, teremos Ceará e Sampaio pela Copa do Nordeste. Bom lembrar que o Ceará começou mal, começou perdendo justamente para a equipe do Ferroviário, que nesse momento lidera o grupo do Sampaio, porque ganhou de 3-0 da equipe do Ceará. Ou seja, o Ceará vai precisar do resultado e o Sampaio encara um adversário tradicional fora de casa, mas por que não? O Sampaio pode sonhar com mais uma vitória, tirar pontos do Ceará lá no PV em Fortaleza. Acredito que sim. É claro que o Sampaio deve dar uma priorizada agora para o Campeonato Maranhense, principalmente por conta do Superclássico agora no meio de semana diante da equipe do Motoclube. E, se possível, chegar a uma final, vai ter outro clássico diante do Maranhão Atlético Clube, né? Então, o Sampaio deve, nesse momento, botar times titulares nos jogos contra a Moto e um possível jogo contra o Maranhão Atlético Clube, né? Dá tempo, acho inclusive até de recuperação, porque tem uma semana inteira, né? O jogo, a final do Campeonato Maranhense possível para o Sampaio será domingo agora e o jogo só no outro final de semana diante do Ceará, que já está certo. Então dá tempo sim de se reabilitar para todos esses jogos importantes para o Sampaio Corrêa logo nesse início de temporada que começou muito bem para o Sampaio Corrêa, né? Com 3 vitórias consecutivas no Campeonato Estadual e agora mais uma vitória diante de uma fortíssima equipe, uma equipe de Série A, o Bahia, dentro da Copa do Nordeste. E galera, essas foram as informações do programa Esporte Debate de hoje. Você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, o WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E lembrando que o nosso programa tem transmissão ao vivo agora, sempre segunda-feira, 8 da noite, com reprise sempre às terças-feiras, né, às 7h30 da manhã e às 2h30 da tarde. Esse foi o programa de hoje. Queria agradecer aqui meu amigo Gleidson, que acompanhou o programa aqui hoje de perto, está aqui, né, e também toda a equipe da TV Assembleia que contribuiu para a realização de mais um programa Esporte Debate. Até mais, gente!